Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, curso online gratuito para você. Estamos dando sequência aos nossos estudos da obra O Livro dos Espíritos. Já estamos na terceira parte desta obra. Nessa terceira parte, estamos no capítulo 7, hoje, iniciando, da Lei de Sociedade. Acompanhe comigo. Nesse capítulo 7, nós vamos estudar os tópicos: necessidade da vida social, vida de insulamento, voto de silêncio e laços de família. No primeiro tópico, necessidade da vida social, Allan Kardec, na pergunta 766, a vida social está em a natureza? Ou seja, ele está querendo saber se dentro das leis naturais inclui-se a vida social. E os Espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, nós quase não paramos para pensar nisso. Por que existe a condição natural do meio de expressão, de comunicação, do uso da palavra? É a conexão, a articulação estabelecida nos mecanismos de relação pessoal. Então, a palavra expressa o nosso pensamento, os nossos ideais, as nossas intenções, o quanto podemos fazer de positivo com a palavra, consolando, divulgando bem e trazendo perspectivas de encorajamento e de oportunidade de crescimento dentro da relação pessoal. 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Quer dizer, a pessoa vai em busca de uma paz exterior e se afasta de tudo. De todos os contatos possíveis, vai viver como um eremita, vai viver isolado numa ilha, isolado num local inacessível, com pouca acessibilidade. Então, isso é contrário à lei da natureza? E os Espíritos respondem que é sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, os Espíritos já estão deixando bem claro aqui que há uma necessidade de convivência. Só assim vamos desenvolver recursos da tolerância, do respeito, da visão de estarmos inseridos num processo coletivo de necessidades recíprocas, onde cada um vai apresentar uma contribuição para compor esse todo. 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Então, Kardec está perguntando se dentro dessa lei o homem vai buscar, por conta de uma necessidade de sentimento pessoal, ou é porque existe mesmo um objetivo de ordem mais geral? É uma lei divina? Deus nos colocou para viver em sociedade e assim aprendermos uns com os outros e nos enxergarmos melhor? E os Espíritos respondem: o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Então, basta pensar em que não teremos condição de conversar com ninguém. A necessidade do uso da palavra vai nos colocar nesse embrutecimento e nessa condição de agonia, de estado de inércia, e que, se formos criados para o progresso, não saberemos enxergar, por consequências do uso da escolha, o que nós temos por responsabilidade dentro dessas mesmas escolhas. Então, não há aprendizado.
E Kardec vem dar a sua contribuição. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, e não insulados. Então vem o tópico vida de insulamento, voto de silêncio. Existem religiões humanas que passam por essas fases. Voto de silêncio. Não pronunciar uma sequer palavra durante um certo período da vida. Vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec a respeito desse tópico. É a questão 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Ou seja, os espíritos já responderam isso para Kardec. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Então, Kardec está contestando, está instigando para uma resposta mais completa. Ou seja, se o homem gosta de viver sozinho, e se ele se sente satisfeito, por que isso é contrário à natureza? Resposta dos Espíritos. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isto aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, essa satisfação, ela pode ser uma positividade equivocada. Ela pode ser uma alegria superficial, exterior, porque é a alegria do mundo, é o egoísmo exacerbando-se. Então, não se pode chamar de satisfação saudável. Questão 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Estão reforçando o que Kardec já perguntou. Ele insiste com a subpergunta A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai nulo, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então não é porque há sacrifício do gosto de estar no isolamento é que isso será meritório, porque uma vez retraída a possibilidade do contato, não se desenvolve a lei de amor e de caridade. Então continua sendo egoísmo. Questão 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Esses se elevam rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Então, sair dos gozos do mundo para apresentar uma perspectiva de trabalho em favor da coletividade, sacrificando os próprios gostos, aí passa a ter um mérito pela lei de caridade e de amor. E essa pergunta A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Então, esses encontros, esses retiros temporários, em feriados que muitos grupos fazem, nas épocas em que há mais conturbação na sociedade e o grupo resolve estudar, confraternizar-se, passar alguns dias fora do contato da sociedade, isso não é insulamento. É até fortalecimento para os nossos ânimos, os propósitos de que realizamos como objetivo. Pergunta 772. Que pensar do voto de silêncio, prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade? Então, o jovem entrou na fase de adolescência
e o pai entra em voto de silêncio, não fala com o filho, enquanto ele não passar daquela época de rebeldia. Algumas religiões fazem isso. E os Espíritos respondem: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Kardec vem dar sua contribuição. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem, de cumprir a lei do progresso. Então, privar-se da comunicação por conta de um retraimento é, na verdade, um equívoco. E o último tópico desse capítulo são os laços de família. 773. Por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados? Numa fase que os animais crescem, os pais não mais providenciam o alimento dos seus filhos. Eles têm que buscar os seus próprios recursos. Então, por que eles estabelecem essa ausência de reconhecimento? E os Espíritos respondem: os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Então, os animais vivem a vida material. Não se pode exigir dele comportamento moral, de consideração de vida social. 774. Há pessoas que, do fato dos animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mas o que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Então, por quando os animais também agirem dessa forma, de abandonarem-se e não privarem-se mais para sustentar os filhos e até não reconhecê-los, algumas condições de costumes sociais também julgam que isso seria um efeito do destino da natureza. O que pensar disso? O Espírito responde: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer identificá-lo como este? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Nós temos a oportunidade consanguínea de conviver em família para nos reencontrarmos com aqueles espíritos com os quais devemos piedade, devemos assistência, devemos desenvolvimento de tolerância, renúncia e aprendizado do amor. Estamos a caminho para aprender a amar. E o Evangelho começa em casa. 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, se esses laços deixam de existir, essa responsabilidade de convivência, amparo, de comunhão, deixar de existir, o que aconteceria? Os espíritos são categóricos. Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, um aumento da exacerbação de pensar só em si mesmo. E tudo isso é contrário à lei de caridade e de amor, porquanto contrário à lei do progresso, logo, prejuízo para o espírito. Então, vamos conviver bem uns com os outros, vamos proporcionar bem-estar com o uso da palavra, vamos servir, vamos ser úteis, vamos usar o Evangelho
quando for necessário, vamos usar também a palavra, para que Jesus esteja bem próximo de nós. Deus ampare as nossas famílias, as nossas relações pessoais, a nossa qualificação moral, que é o objetivo do progresso, para que, qualificando-nos, possamos também ajudar a coletividade e, porquanto, a sociedade em seu progresso como um todo. Grande abraço e até o próximo vídeo.